A grande torcida do Independência não merecia ver o seu clube de coração em uma situação tão vexatória como essa que vem atravessando no campeonato estadual. A equipe conseguiu somar até o momento 4 pontos na tabela de classificação, após realizar 12 partidas. O Independência somou apenas pontos no interior do estado, ou seja, no empate contra o Nauas em Cruzeiro do Sul e na vitória diante do Alto Acre em Epitaciolândia. Jogando no estádio Arena da Floresta e em Senador Guiomar, o time foi um fiasco. O tiro de misericórdia veio na noite de ontem com a derrota para o Atlético Acreano por 4-1. Agora não tem mais jeito. O clube está rebaixado para a segunda divisão. E quis o destino que fosse para o Atlético do Rei Arthur, que foi projetado para o futebol nacional e internacional pelo próprio Independência, quando disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo clube. O tricolor tem uma história de glórias. Fundada em 1946, conquistou 12 títulos do campeonato estadual. Representou o estado no Copão da Amazônia e na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, o clube deixa a elite do futebol acreano. O tricolor viveu ontem a noite mais triste de sua história, ao ser rebaixado para a segunda divisão do futebol acreano. A péssima campanha do time nesta temporada se dá por vários fatores. O clube não teve recursos financeiros, falta de material humano de qualidade, falta de estrutura para os poucos atletas que defenderam a equipe e, por fim, falta de comando. O Independência vinha nos últimos anos anunciando essa queda. O único dirigente a ficar à frente do clube por várias décadas é o atual presidente Macapá, que fez muito pelo clube, mas sozinho está comprovado que não vai a lugar nenhum. A imensa torcida do Independência vai ter que amargar essa situação. E o pior, não se sabe se terá uma volta à elite do futebol. Pois se continuar nessa decadência, o destino do tricolor, que um dia foi chamado de Aço, poderá ser o mesmo de Internacional, Floresta, Amapá e outros clubes que figuraram no futebol acreano. O Independência sempre foi um time de tradição no futebol acreano, dos melhores. O jogo que Independência e Juventus, Independência e Atlético, era casa cheia, porque o Rio Branco naquela época era o time que tinha menos torcida no Acre. E Independência era um time de respeito. Um time que jogava sempre para frente, casa cheia, torcida, Independência uma das mais animadas do futebol acreano. E o time chegou nessa situação que está, a ponto de ser rebaixado para a segunda divisão e com poucas perspectivas de. Então, aqueles torcedores do Independência daquela época, daquele time chamado de Super Tricolor, Tricolor de Aço e outros nomes, né? Campanha de 74, que você relembra muito bem, Independência campeão quase que invicto, perdeu uma partida. Perdeu uma partida, o time foi campeão dos 3 turnos direto, não teve final naquele ano. O time jogou, tinha um elenco forte, a diretoria da Independência fez contratações de peso naquela época, né? Todos os jogadores do Amazonas, no caso do jogador Augusto, Júlio César, e mesclou com outro jogador famoso que tinha aqui da época, Bico Bico, Flávio, era a dupla de zaga daqui de Paleta e Deca, que é o Roberto, que o pessoal conhecia na época, né? É uma dupla de zagueiro de respeito, para passar por eles, o jogador tinha que ser craque mesmo.